começo. Antes de escrever o livro, eu trabalhava, para quem sabe, eu trabalhava lá mesmo. Para quem não sabe, eu vou falar que era numa grande empresa multinacional, onde todas as pessoas eram religiosas. E todos os executivos daquele escritório eram religiosos. E aí, eu conheci a mensagem. Essa mensagem que eu preguei para vocês, não é nada, né, tão complexo assim. E eu comecei a pregar. Por quê? Porque eu era da mesma religião dos executivos daquela empresa. E comecei a passar isso para as pessoas daquela empresa. Uma vez, eu comecei muito cedo nessa empresa. Eu comecei com 15 anos de idade. Comecei cuidando de uma máquina de xerox. E eu sempre assim, fui muito dedicado no trabalho, trabalho até hoje com contabilidade. E aí pelo esforço, a dedicação, sempre tudo deu certo. Aí eu fui galgando cargos mais elevados. Então, normalmente, eu era chefe e a minha equipe eram de pessoas que tinham mais idade do que eu. E nunca tive problema com isso, sempre me dei bem com as pessoas. Aí eu cheguei num nível que eu era assistente do tesoureiro, que se chama. Assistente do diretor financeiro. Então, abaixo de mim, tinha os executivos que eram de departamentos dessa empresa, o presidente e o diretor financeiro, eu era assistente dele. E até tinham algumas comissões, comissão interna, que resolvia algumas coisas da empresa, quem participava era o presidente, o diretor financeiro, o secretário e eu como diretor assistente. Eu também, abaixo de mim, tinha vários funcionários, né? Hoje não me lembro quantos, mas há mais de 30 funcionários que eu também, né, eles estavam subordinados ao meu cargo. Então eu também era responsável por eles, administrava o serviço deles. Um dia eu entrei na sala do caixa, né, e eu vi que ele estava olhando um vídeo de internet. E eu vi uma cena assim, até hoje eu me arrepio, né? E aí eu falei assim, puxa vida, está acontecendo aqui todo mundo é religioso, está vendo uma coisa dessa, né? O que eu posso fazer? Então, nos próprios livros dessa religião, desses executivos, eu achei coisas importantes que ajudariam. Ao invés de eu ir lá e pegar o empregado, entregar ele, falar que estava fazendo isso de errado, eu comecei a publicar textos esses que eu li hoje, sobre libertação, sobre perfeição cristã, perfeição de caráter, né, vitória sobre as tentações. Eu comecei a publicar e jogava na intranet, que recebia todos os funcionários. E aí, eu não sabia, quer dizer, eu sabia que algumas pessoas daquela região eram contra essa mensagem, mas não sabia até que ponto eram contra, né? E aí começou uma certa pressão em cima de mim. Um dia o presidente chegou, todas as manhãs era feito culto, às 7h30 da manhã era feito culto naquele lugar, e estava tudo abandonado, as pessoas desanimadas, ninguém se interessava e tudo mais. O presidente chegou para mim e falou assim, Arthur, olha, o culto aqui está muito assim, ruim, o pessoal não tem vindo, e é o seguinte, quem não vier no culto eu já vou dispensar. Não quero ninguém trabalhando aqui que não vai fazer culto de manhã. Aí eu fiquei pensando, falei, não é bem por aí, o que eu posso fazer? Vamos arrumar isso aqui. Eu falei, já sei, estou estudando essa mensagem, vou passar essa mensagem aqui no culto de manhã, todas as manhãs. Ótimo, achei os livros da própria religião lá e comecei no próprio livro lá, olha, aqui é a mensagem assim, e começamos a estudar. Ficamos assim, acho que uns 2 meses. E aí, quando a coisa estava indo, aí começou a vir todo mundo. Inclusive, esses executivos começaram a vir também. De certo, a notícia percorrida, mas começaram a vir. Eles também não tinham hábito de vir. Aí eles começaram a ver e tudo mais, aí começou, né, aquele movimento. Não, a gente tem que dar um jeito, isso não pode acontecer, tem que dar um jeito. Aí eles começaram a organizar alguns cultos e começaram a pregar contra. Aí quando começaram a pregar contra, eu recuei. Falei, não, eu tive a minha vez, falei, deu tempo de falar muita coisa, agora é a vez deles, né? Eles falam lá, eu fiquei quietinho, eu ficava lá sentado quietinho. Aí depois que eu peguei, que eu mandei os e-mails e tudo mais, um dos executivos, que estava abaixo do presidente, me chamou na sala. Ele falou assim, Arthur, tudo bem? E tá. É o seguinte, eu tenho visto que você anda pregando algumas coisas, aí distribuindo alguns livros, não sei o que, tal. Eu não tenho pregado assim. Olha, é o seguinte, ó, você é o diretor financeiro, né? Logo você pode, né, ser o diretor financeiro, né? Olha quanto tempo você trabalha aqui. Então, imagina que tem uma balança na minha mão. Aqui eu tenho o seu cargo, né? Assistente de tesoureiro. E aqui tem a mensagem.
pesa na balança e vê o que você escolhe. Eu falei, ai meu Deus. Falei, tá, e aí? O que vocês querem que eu faça? Não dei a resposta pra eles. O que vocês querem que eu faça? Não, você para de fazer essas coisas e tal, você sabe o que vai acontecer. Tá tudo bem. Aí fui pra minha sala, né? Fui lá pensativo. Aí aconteceu o problema da questão dos cultos lá de manhã. Aí foi lá, me chamou o tesoureiro da empresa. Chamou lá, olha, tá acontecendo assim, eu percebi que às vezes você não tem ido aos cultos e tal, né? Eu falei, não, é hora pra eu ficar quieto, pra não falar, então eu já, pra não ter problema, eu já nem vou, eu fico aqui na minha sala, fazendo o meu trabalho, né? O importante é viver em paz, tá tudo certo. Ela falou, inclusive, tem uma coisa que eu não falei no dia, mas eu tenho que falar hoje. Aí eu contei a história da balança. Naquele dia eu não dei resposta nenhuma, mas hoje eu vou dar a resposta. Eu fico com a mensagem. Porque o trabalho é importante. Só que o trabalho resolve o meu problema de hoje. Mas e amanhã? E a minha vida eterna? Quem que vai resolver? Eu não posso negar a mensagem. Está escrito, é tudo tão simples, tudo tão fácil. Eu não posso. Aí ele falou, mas é complicado, porque eles acreditam assim. Tá? Não, tudo bem, não tem problema, mas eu estou dizendo que eu prefiro. Eu não posso negar a mensagem por causa do meu trabalho. Né? Se vocês acharem que eu tenho que negar para ficar trabalhando, não posso ficar, mas é isso. Tá bom, vou ver o que vai ser, tá. Aí tá bom. Aí um dia eu tava lá, passou, né? Alguns dias eu tava lá trabalhando no meu escritório, aí tivemos uma comissão interna de manhã, participei lá como diretor financeiro, assistente do tesoureiro e tal, né? Falaram várias coisas sobre a empresa e tudo mais. Aí o presidente chegou pro tesoureiro, quando ele estava assim, e falou assim, irmão fulano, mas você falou com o Arthur da reunião de agora à tarde? Não falei não. Tá, irmão, tem uma reunião aqui hoje à tarde. Tá bom. Aí fui lá, almocei e tal. Aí veio um leve estalinho assim, né? Reunião, engraçado, ninguém pediu balanço, ninguém pediu relatório, que eu fazia a maioria dos relatórios financeiros, né? Ninguém pediu relatório, ninguém pediu balanço. Ninguém me falou o tema. Você não está me cheirando bem. Eu já sei o que é mais ou menos essa reunião. Aí meia hora antes fui lá no banheiro, que era o meu cantinho de oração, fechei a porta, orei a Deus, tudo, e Deus me deu uma tranquilidade, uma paz, fui lá. Aí tô lá na antessala do presidente, né? Aí entra o executivo. Ô Morto, como é que tá? Tudo bem? Não sei o que e tal, né? Aí eu achei meio exagerado, né? A simpatia além, né? Achei isso estranho. Aí travou, Arthur, como é que você tá? Não sei o que. Falei, estranho. Tá bom. Aí entrei lá, tinha eu, presidente, tesoureiro e mais 3 dos executivos. Tinha alguns outros que eram mais tranquilos, né? Mais legais, assim, tudo eles não estavam. E teoricamente eram para estarem todos, né? Tá bom. Aí sentamos na mesa, aí fica aquela coisa, né, para o pessoal entrar no assunto, tava difícil de entrar, e eu lá quietinho, na minha, né. Aí o presidente falou assim, bom, irmão Arthur, é o seguinte, a reunião aqui é por sua causa hoje. Eu falei, minha causa? É, por sua causa. Aí quando eu olhei para a mesa, ele já estava com todos os e-mails que eu havia mandado, que assim, eram simplesmente por escrito, assim, que eu tirei dos livros que eles criam, o texto da Bíblia, coloquei no e-mail e coloquei embaixo, Arthur, só, não coloquei nem comentário meu, nada. Aí estava na mesa dele. Então, o irmão Arthur parece que está acreditando em algumas coisas aí assim, né, esquisitas e tudo mais. Eu falei, está escrito nos livros, eu só publiquei, expliquei por que eu publiquei. Não, mas... Aí eles começaram a me perguntar. E as coisas eram essas que eu falei para vocês hoje, né. Mas como você acreditava que era Cristo? Cristo era, ele veio que ele se tornou um ser humano como nós, né? Sujeito às mesmas tentações, fraquezas e tudo mais. Imagina isso é uma blasfêmia, como se diz uma coisa dessa? Não, mas está escrito. Aí eu já não sabia o que estava acontecendo, porque eu não sabia que o negócio era tão forte assim. Eu falei, não, deixa eu explicar, talvez alguém tenha falado alguma coisa. Aí eu falei a mensagem exatamente, não exatamente, que as palavras mudam, mas eu falei isso que eu falei para os irmãos aqui. Não, tá bom, é o suficiente. Aí um gritou comigo, né? Outro não deixava eu falar. Eu estava explicando para um, aí o presidente falou assim, não, tá bom, basta, não precisa mais. Até um desses, o presidente, na verdade, ele gostava muito da reforma de saúde, né? Pelo menos no passado, né? Ele gostava muito disso.
e queria que as pessoas, né, comessem também naturalmente, aquelas coisas todas. Eu falei para ele, olha, presidente, o senhor que prega essa mensagem, né, e a gente vê a relutância do povo disso, muita gente não quer, né, se alimentar adequadamente, ter uma saúde melhor e tudo mais. Mas isso não depende só da teoria da saúde, depende do poder. Né? A mensagem que eu estou dizendo é o poder de Deus. Eles precisam de poder para conseguir vencer essas coisas. Muita gente não consegue fazer uma reforma, comer legal, direitinho, porque não tem força para isso. E essa mensagem dá o poder. É a mensagem que o senhor quer passar, comigo com esse poder vai se resolver. Não, tá bom, basta, a gente já ouviu o suficiente e tal, pode se retirar. Tá, então, a amizade é mesmo, desculpa alguma coisa e fui embora. Aí, quando chegou a noite, o diretor financeiro ligou para mim e falou, o presidente falou comigo aqui, é o seguinte, a partir de amanhã você está suspenso do seu cargo, você não é mais tesoureiro assistente aqui e não é para vir aqui, então você não pode vir aqui exercer seu cargo, nada. A partir de hoje você está suspenso e você não exerce mais sua função. Falei, tá, e o que eu faço? Não, você está suspenso, aguarda que a gente vai falar. Aí eu fiquei pensando e tal, eu não entendi direito, eu liguei para ele, falei, olha, mas não entendi, o que é para eu fazer? Não, é para você aguardar em casa, vão te ligar e você está suspenso, não apareça aqui para fazer sua função. Tá bom. Aí eu tinha um celular que era da empresa, né? Ele sempre entrava em contato comigo, porque na minha função eu precisava do celular, eu dirigia também o setor de manutenção da empresa, então eu conversava com eles pelo celular também, que tinha rádio. Aí tá bom, aí passou o primeiro dia, não ligaram, segundo, terceiro, né? Aí eu liguei para uma instância superior, o presidente da instância superior falou que não podia fazer nada, porque é o presidente lá que tinha que convidar ele. Eu falei, mas o senhor tem uma instância superior, como que ele tem que convidar o senhor se o senhor está numa instância superior a dele? Não posso. Mas é por causa disso. Não posso. Eu falei, bom, pelo amor de Deus. Aí tá bom. Aí eles me pagaram o salário do mês, pagaram o meu relatório de ajuda de custo, tudo normal, estava lá na folha de pagamento. Aí quando estava dando o mês, um dos executivos me ligou. Falei, como é que ficou essa situação? Eu falei, olha, o diretor financeiro falou que não era para eu ir aí, nem aparecer, eu estava suspenso e eu estou só obedecendo. Eu liguei de novo para ele, perguntei, ele falou, não é para você aparecer aqui. Eu falei, tá bom. Ele falou, não, porque é o seguinte, eu ouvi o presidente falando em alguma coisa de abandono de emprego, né, que se você ficar, acho que são 30 dias sem aparecer no emprego, a empresa te demite por justa causa. Eu falei, mas eles falaram para eu não aparecer. Né? Eu estou recebendo meu salário, no meu relatório eu enviei para vocês pagaram meu relatório, estou com o meu celular ligado de noite aqui, não tem chamada registrada, ninguém me ligou, e ele está dizendo, o meu endereço, eu moro aqui a 6 km da empresa, ninguém veio aqui falar comigo. Eu falei, tá, já sei o que eu faço. Aí eu mandei um telegrama para a empresa, né, dizendo que estava aguardando o chamado deles, porque eles me haviam suspendido por causa, né, da pregação de uma mensagem X, Y, Z, tal. Quando eles receberam o telegrama, aí o presidente me chamou no dia seguinte e falou, então a partir de hoje você está demitido. Bem, tudo bem. Aí me demitiram e tal. Aí pro tesoureiro eu peguei um dos livros da igreja deles. Olha, a mensagem que eu prego, que vocês estão me demitindo por causa dela, é essa aqui. A mensagem está nesse livro que vocês publicaram. Não entendi bem ao certo por que vocês me demitiram, mas tá aí. Né? Se eu falei alguma coisa diferente, então foi com razão. Se foi diferente, né? É diferente disso. Tá bom. Aí ele falou, não entendi muito bem porquê, mas enfim, resolveu te mandar embora, que o diretor financeiro falou. Aí tá bom, aí tiveram, obviamente, me indenizar, porque não tinha motivo realmente para a demissão. Aí tá bom, aí eu ganhava muito bem, né? Eu ganhava, eles tinham uma escala, né, do salário padrão, né, que era até 100 pontos. Né? Só quem ganhava mais, que era acho que 104 pontos, era o presidente e o secretário, e acho que o tesoureiro. Abaixo deles eu estava nos 100%, porque eu tinha começado há muito tempo já. Aí, tá bom, saí de lá, recebi a indenização e saí desempregado. Falei, bom, e agora? O que eu vou fazer? Né? Cheguei em casa, falei, puxa, eu trabalhei desde os 15 anos nessa empresa, não sei fazer outra coisa. Né? O que eu vou fazer, meu Deus? Né? Fiquei lá sendo anestesiado, as pernas nem sentia direito. Falei, mas tudo bem, fica na mão de Deus. Aí, um casal maravilhoso, né? Eu não me canso de contar isso, me ligaram. Essa pessoa já tinha passado por uma situação semelhante de emprego e tudo mais.
me ligou, ela falou, ó, o seguinte, eu tenho estacionamento aqui, você vai trabalhar comigo. E você arruma aí. Eu falei, o quê? Quando? Agora. Eu falei, tá bom, aí fui. Aí trabalhei administrando estacionamento. Na verdade, eu era também manualista. Então lá na região da Itaim, em São Paulo, né? Eu aprendi a manobrar carro, já dirigia, mas não manobrava muitas vezes. Né? Aí manobrei os carros, aí tomei xingo de dono de carro, porque lá era um pessoal muito rico, né? Num dos estacionamentos que eu administrava e trabalhava também, né? Mais trabalhava do que administrava, entrava uma média de 8 carros blindados por dia. Era uma região super nova, eram carros assim de 100 mil, 150 mil reais. E a gente lá tremendo, nunca já aconteceu nada, graças a Deus, comigo lá. E aí tá bom, aí fiquei um tempo lá com eles, né? Ganhando, não ganhava mal, mas ganhava 1/3 do que eu ganhava na empresa onde eu trabalhava. Aí passou um tempo, né? Aí aconteceu algumas coisas lá, não fiquei mais lá. Aí fui trabalhar com aquecedores de água. Esses aquecedores a gás. Aí, se quiser trabalhar comigo aqui, eu te pago R$400 de ajuda de custo e o resto é comissão do que você vender. Eu nunca tinha trabalhado com vendas. Não tinha o mínimo dom de trabalhar com vendas. Não tinha. Eu ganhava R$400 por mês, porque eu não vendi nada. Trabalhei bastante, mas não vendi nada. Aí, então tá bom. Aí trabalhei uns 3 meses. Só que nessa época, o que aconteceu? A minha esposa se formou na enfermagem. E ela conseguiu um emprego. Então a gente conseguia se sustentar com isso. Aí, um dia, ela pegou, a gente morava em São Paulo, né, ali na região de Santo Amaro, e a gente não tem pensado mas a gente foi muito assaltado ali em São Paulo, né, tanto na rua quanto em casa, muita violência, a gente nem tinha, também por conta disso, né, não se animava por isso. Aí ela, assim falar comigo, mandou uns e-mails aí pela internet, pro interior e tal. E a gente frequentava muito lá e ia com Priga, que é pelo litoral, tem Praia Grande, Santos, Praia Grande, Mongaguá, Itaém, Peruíbe, e depois da Judéia vem lá, que já quase lá para a divisa de Paraná, do Paraná, no sul. A gente frequentava muito, a gente amava aquele lugar, que é uma praia assim meio deserta ainda, tem dunas, tem umas coisas assim maravilhosas, né? O rio deságua no mar, o sol nascente, tudo lindo. Litoral norte. Não, é o inverso, é no sul, é extremo sul. Mas ele é meio deserto como o litoral norte. Aí beleza, aí ela falou assim, olha, eu mandei uns e-mails aí, eu falei, por que você mandou e-mail? Como você está empregado num excelente hospital aqui em São Paulo, tudo, ganha bem, tudo, e vamos saber aqui. Não, mandei só para saber, mas olha que interessante, me chamaram lá para Jacupiranga, que é um município próximo lá, fica a 70 quilômetros, né, da Jacupiranga lá. Eu falei, não, mas é pequeno, tudo é longe, nós vamos lá, se vai sair de emprego aqui, um hospital bom, eu estou começando a procurar aqui alguma coisa, ver, né, o meu modo de sobreviver aqui e tal. Ah, é mesmo, né, tá bom. Na semana seguinte, liga lá do município colado aí a Comprisa, a praia. Ai, Arthur, você não sabe, o que foi? Me convidaram para trabalhar lá em Iguape. Eu falei, ai, não me provoque, hein? Não me provoca. Não, me convidaram para trabalhar lá e tal. Eu falei, e agora, hein? Eu falei, bom, vamos pensar. Aí a gente pensou um pouquinho, vamos sair de São Paulo, vamos para lá e tal. Ai, se Deus quiser, vamos. Ela foi lá, pediu a conta no hospital e a gente foi pra lá. Chegando lá, a gente descobriu, era um cargo na prefeitura, né, a gente viu casa, tudo, só que não era um trabalho concursado, não tinha nada garantido. Era um contrato de 2 anos só. E lá em Iguape, a questão de emprego é muito difícil, porque lá assim, ou você é dono de um negócio e tem que ser bem sucedido, não dá certo, ou você vai trabalhar menos salário mínimo. Né? E ganha mais na temporada do que no normal. Mas tudo bem, então vamos ver aqui. Aí o que aconteceu? Eu cheguei lá, não tinha trabalho mesmo, era essas condições. Falei, bom, o que eu vou fazer aqui? Né? Tinha toda aquela história, né? Aí já vem aquela motivação para depressão, né? Você está desempregado, foi discriminado, expulso por pessoas religiosas. Ai meu Deus, não, depressão não. O que eu sei fazer? Bom, eu faço pão caseiro, eu fazia pão caseiro para comer em casa. Eu vou fazer pão e vou vender na rua, vou vender essa cidade, que é incrível, mas não sabia vender. Aí tá bom, eu comecei a fazer pão lá caseiro, tudo mais, sair na rua com 12 pães. Eu vendia os 12 pães. Sempre lá, o senhor não sei vender, mas olha, tá aqui, ó. Aí vendia, o pessoal gostava, era pequena a cidade, né? Era difícil vender os 12 pães, mas vendia. Aí tá bom.
Aí eu vi que o emprego lá, a questão de emprego, ou você era o dono do negócio, ou você participava de concurso público, porque tinha prefeitura, tinha o fórum, governo do estado, tinha bancos públicos, cartório eleitoral. Eu falei, puxa, então de repente é um negócio, mas tudo que é concurso, né? Aí na internet, aí de repente começou a aparecer um monte de concurso. Enquanto isso, da minha esposa, estava acabando o contrato dela. Aí o que eles fizeram? A gente caiu na graça do secretário de saúde do município, caiu na graça do prefeito, que nunca tinha conhecido a gente, conheceu por causa do trabalho dela. Aí eles conversaram lá na Câmara, o município precisava, a enfermeira obstetra, e não tinha essa função, e nem a profissional lá, eles precisavam cuidar das gestantes lá do município. Então eles criaram a função, a Câmara de Vereadores criou a função para 3 cargos no município. E aí abriu um concurso público. Agora tem ou passa no concurso público ou de novo. Tinha 3 vagas. Aí ela estudou. Fez a prova, saiu o resultado. Passou em 3º lugar. Olha, pegou na trave, mas entrou. Consegui o emprego dela. Falei, senhor, 50% resolvido. Agora vamos ver o que eu faço. Aí a internet começou a abrir um monte de concurso público na região. Né? Abriu para o DENIT, que é do setor de transporte, aqui da região. Abriu no IBAMA, abriu na Caixa Econômica Federal, abriu na Prefeitura de Canané, que é um município vizinho. Eu falei, acho que esse é o caminho. Comecei a estudar, em casa mesmo. Aí comprei uma apostila de 600 páginas e comecei a estudar. Estudava 7 horas por dia. E vai, e nas horas vagas fazia pão. Aí de vez em quando dava uma cedinha, vendia alguns, comia outros e tal. Aí, beleza, comecei a prestar os concursos. Para uma glória de Deus, eu passei. Acho que eu prestei uns 8 concursos. Passei em 7. Nesse 8º eu passei na primeira fase, mas eles fizeram uma redação que não deram correção, não mandaram a resposta, nada. Simplesmente falaram assim, ó, classificados são esses, desclassificados são aqueles. Entrei com recurso, mas não adiantou nada. Tudo bem. Nos outros eu passei. Eu prestei até na Câmara de Sorocaba, para uma glória de Deus. Era um contador para a Câmara de Sorocaba, que foi o mais longe que eu prestei. Eu passei em 4º lugar. Prestei na Prefeitura de Canané, tinha uma vaga de contador. Passei em 1º lugar. Aí fui trabalhar lá, em Canané. Da minha cidade, pela praia dava 60 quilômetros, mas pela estrada de cimento e tal, dava 100 quilômetros, certinho. Comprei uma bis. E como que eu comprei essa moto? Eu tinha uma bis, que é uma moto econômica, né? 100 cilindradinhas ali, que não passa de 100 por hora, se o vento estiver a favor. Eu tinha uma muito velhinha. Eu falei, bom, se eu vou fazer o trajeto todo dia, eu não posso ter uma moto muito velhinha, eu não vai aguentar. Aí eu fui lá na concessionária, que ficava 80 quilômetros, eles nunca tinham me visto na vida. Cheguei com a minha motinha, eu preciso comprar uma moto. Eu falei, ah, tá. E eu não trabalhava, só quem tinha cheque de dinheiro era a minha esposa, né? E eu fui lá com uma folha de cheque dela. E só, né? Levei uma rejeição com esse cara de consciência. Ah, tá bom, vem aqui a gente conversa. Aí cheguei lá, falei com a vendedora e tudo mais. Ela falou, não, tudo bem e tal, você vai comprar. Não, tudo bem, a gente compra a sua moto, você fica com uma moto nova, mas você vai sair daqui uma semana, porque vai compensar o cheque, e aí você sai. E naquele dia eu já ia começar a trabalhar, eu precisava da moto, porque o ônibus demorava 3 horas para ir para lá. Eu falei, e agora, como é que vai ser, né? Paciência, eu dei uma explicação lá na prefeitura. Aí vamos lá falar com o gerente da loja. Aí a vendedora que falou, olha, o moço está aqui e tal, então ele fechou o negócio e tal, aceitou o cheque da minha esposa, uma boa. Falei, então tá bom, ô fulana, pega o documento e a chave da moto dele e tal, e já providencia a documentação da outra, nota fiscal e tal. Aí eu não entendi, né? Falei assim, não, mas é só semana que vem, eu vou deixar minha. Aí, quer dizer, eu não posso pegar a moto nova, vou deixar minha moto velha aqui, né? Aí eu falei com ela, falei assim, eu não posso deixar minha moto aqui, né? Ela falou, não, você não entendeu. Vai ser com a moto nova. Aí eu falei, mas e eu chego nisso? Ele aceitou, ele foi buscar, sai com a moto, pega a nota fiscal, pega a chave, deixa a sua aqui e vai trabalhar. Fui embora, cheguei lá no horário certinho. Uma outra bênção desse trabalho foi assim, da prefeitura, era 100 km ida e volta, né? Sempre para ir, sempre para voltar. E era, claro, bem desgastante. Aí o que aconteceu? O município lá, ele não estava muito bem financeiramente. Então o que o prefeito fez? No dia que eu ia começar a trabalhar, ele decretou o seguinte, que os funcionários iam trabalhar só meio período. Por quê? Para reduzir o salário, né? E o município se equilibrar financeiramente. Mas como eu era concursado, ele falou assim, só que os concursados não terão redução do salário.
Então eu trabalhei meio período e recebi o salário integral. Outra vez. Ótimo. Aí eu prestei concurso também na Caixa Econômica Federal. E eu tirei 25º, para honra e glória de Deus. Quando eu prestei essa prova, eu fui lá na cidade de Santos, era uma universidade imensa, aqueles prédios, nem sei quantos andares. E eu olhava da janela da minha sala de aula, eu via um monte de sala de aula lotada de gente preenchendo a mesma prova para concorrer às mesmas vagas. Eu olhava assim e falei, só Deus, como que eu vou passar no meio de tanta gente? Fiz a prova, passei. Aí, o prazo lá em Canané, portanto, eu estava trabalhando há 3 meses, ia acabar, porque era de setembro a dezembro. Então, em setembro, sempre estava no meio período. Em dezembro, esse prazo de trabalhar só meio período. Quando eu estava terminando, eu recebi o telegrama em casa. Aliás, um carteiro que tinha feito amizade com ele no Japão, falou assim, ô rapaz, eu estou tentando entregar um telegrama na sua casa, vê lá na agência, porque é a última vez que nós vamos entregar, que são 3, a última volta, hein? Eu falei, o que será, hein? Aí eu fui no dia seguinte na agência, antes do trabalho lá na prefeitura. Falei, olha, o carteiro me falou que tem uma correspondência aqui pra mim, tá? Era o telegrama da Caixa Econômica Federal me convocando para trabalhar. E se eu perdesse esse telegrama, esse terceiro, eu poderia perder a vaga. Aí eu li rapidinho e tal, graças a Deus, me chamaram para trabalhar. E aí era dezembro, justamente na época que ia acabar esse meio período da prefeitura lá. Aí, ótimo, fiz o que tinha que fazer, pedi as contas, agradeci o pessoal da prefeitura e enfim para a Caixa. E lá estou até hoje. Deus tem me abençoado, né? Já estou lá, vai para 2 anos. Né? Até agora, graças a Deus, trabalhar, né, em algumas instituições assim, tem muitos riscos, né, de você perder, coisa que você paga no bolso, né, porque você cometeu erros e tal. Graças a Deus, por glória de Deus, não tive nenhum problema até o dia de hoje. Tudo tem dado certo. E eu só tenho a agradecer a Deus. Né? Eu consegui comprar minha casa, consegui comprar meu carro que é necessário para fazer as viagens que eu preciso fazer, né? Para visitar minha família, para dar testemunho, para fazer aqui a comenda que a gente faz uma vez por mês. Então tem dado tudo certo. Lá tive tranquilidade e motivação para ter um filho. Deus também me abençoou com uma filha maravilhosa, tem 1 ano e 6 meses agora. Né? E uma esposa maravilhosa também. Está também tudo certo. Então, eu agradeço a Deus por isso. Essa é a minha história até hoje. Né? Sempre eu penso assim, acho que eu vou escrever mais um livro. Né? Mas eu penso que a nossa vida ela é um livro contínuo. Você pode escrever vários livros. Sinceramente com Deus, então é esse vários. Né? São livros maravilhosos. Eu espero que assim, eu continue, né? Deus ainda continue me dando graça, né? E tendo misericórdia, me dando poder para andar nos caminhos dele. Porque eu só tenho desfrutado bênçãos, né, por conta disso. Né? E as coisas que aconteceram comigo no passado foram coisas ruins, mas que serviram para o bem. Eu lembro sempre da história de José, né? Aquela tragédia toda que aconteceu com ele, onde os irmãos dele venderam ele como escravo, foi terrível, terrível. Ele ficou, numa ocasião, lá 2 anos na cadeia, quando a esposa de Potifar lá, né, falou uma calúnia dele. Não foram 2 dias, foram 2 anos. Mas isso tudo foi um caminho que ele percorreu para chegar onde ele chegou. Ele foi governador do Egito, abaixo dele só o faraó, e o Egito dominava o mundo. Né? Não pretendo dominar o mundo, nem ser governador do Brasil, presidente, nada disso. Só quero viver feliz. Isso Deus tem me dado. Né? Então, isso possa servir para onde seja para a glória de Deus, sirva para também incentivar os irmãos a andarem nos caminhos de Deus. Agradeço muito pela presença de todos, pelo convite. Espero ter sido útil para os irmãos aqui também. Eu queria encerrar com um hino, né? Se alguém tiver um hino que goste também, quiser escolher, pode escolher. 2, 4 hinos. 2, 4, 1, 3, 4, 1.